Desafio Valente Fazedor de Chuva. Esse é o terceiro vídeo dessa série onde eu mostro como você planejar e executar um desafio como esse. Eu e Vanessa, nós realizamos o nosso desafio e com certeza foi uma experiência fantástica. E eu quero que você aplique também. E se você não conhece esse desafio, então dá uma olhada porque tem vários episódios onde a gente vai mostrando esta aventura aqui no estado de Pernambuco. E no primeiro vídeo eu mostrei por que você deve executar um desafio como esse e como realizar. No segundo vídeo eu comecei como é que eu faço o planejamento prévio com o mapa físico e também eu capto ali os municípios do meu estado, coloco no Google Keep e aí agora a gente vai para o terceiro, onde eu pego a primeira etapa e vou planejando aqui no Google Maps para saber as distâncias. Então fica comigo que eu também vou passar diversas dicas que a gente foi adquirindo a cada etapa que a gente foi realizando. E aí, beleza? Rafael Cantarelli. E vamos lá, porque eu vou aqui mostrar para você também no Google Maps, tá bom? Mas antes eu queria entrar em um outro tema que é também sobre planejamento, mas como é que você vai executar o seu desafio? A primeira coisa que você precisa pensar é: você vai executar sozinho ou em grupo? Quando eu digo sozinho, é você e a sua garupa ou o seu garupa. Quando eu digo em grupo, seriam grupos de outras motocicletas participando também desse desafio. Como uma experiência própria, eu gosto sempre de falar que, se você é iniciante, não tem muita experiência em viajar, o ideal é que você arrume parceiros aí para compartilhar esse desafio. Porque um vai dando suporte ao outro caso você tenha algum problema mecânico, algum problema aí na sua viagem, então é legal que você tenha esse suporte. Porém, deixa eu já dar uma super dica para você aqui. Se você for executar esse desafio em grupo, 2, 3, eu recomendo no máximo 3 motociclistas ali, tá bom? Mas se você vai executar dessa forma, eu acho que é muito legal, primeiro, ter uma reunião prévia para que vocês possam estabelecer algumas regras. Por quê? O desafio ele é muito extenso e vai depender muito da agenda de cada um, como é que você vai executar esses municípios. O que é que eu recomendo? Que vocês deixassem acordados que, quando a agenda de todos os que integram aquele grupo estiverem ok, vocês sairiam juntos para fazer os municípios. Porém, se você de repente quisesse fazer em um final de semana e o outro tivesse um compromisso, não tinha problema de o cara sair, fazer os seus municípios e até compartilhar ali com o outro motociclista que está fazendo com você como é que está as condições das estradas, como foi você pegar a prefeitura, esse tipo de informação, porque ela é muito legal, porque facilita também o planejamento para os próximos. Mas por que eu estou dizendo isso? A gente sabe que tem pessoas que, tipo, se você faz o desafio e coloca no grupo, todos teriam que ir juntos. E aí eu já não recomendo que você faça isso. Por quê? Vai ser praticamente impossível você conseguir conciliar as agendas e esse desafio vai ficar ad eterno. E aí tem pessoas que ficam chateadas se de repente um motociclista foi e ele na realidade não pôde esperar porque o outro tinha compromisso. Então, pelo menos é o que eu estou dando como sugestão. Faria esse planejamento prévio, esse acordo. É aquela famosa frase, né? O que é acordado não é caro. E aí vocês vão exatamente compartilhando as informações e nesse final de semana estamos todos do grupo ali está com a agenda livre. Então vamos pegar alguns municípios. Então isso é que é legal, você ir interagindo com esse grupo, porém com liberdade de cada um poder fazer outros municípios, porque eu acredito que se vocês forem sincronizar essas agendas, será bem difícil aí de concluir este desafio. Deixa eu observar aqui o que, é que a gente pode falar mais e depois a gente já vem aqui direto para o Google Maps, tá? Uma coisa super importante, seguro. Não deixa de fazer o seguro na sua moto, na sua scooter, por quê? Uma das etapas a gente teve um problema mecânico. Foi na etapa onde a gente acabou de marcar a prefeitura de São Bento do Una e a SH teve um problema na correia. Então a gente teve a possibilidade de chamar um guincho, o guincho nos trouxe até Recife e aí eu peguei a PCX e a gente continuou a etapa
porque a gente já tinha o planejamento e precisava exatamente executar naqueles dias. Então veja como o guincho aí foi super importante. E se você quiser cotar, a gente tem o parceiro aqui que é o Seguro Duas Rodas, é só você acessar www.seguroduasrodas.com.br, faz a sua cotação, eles atendem para todo o Brasil e você informa que você quer o seguro ilimitado. É um acréscimo pequeno, mas que vale super a pena se você gosta de viajar, tá bom? Então, vamos embora, recado dado. Vamos agora aqui para a tela do nosso computador. Pronto, então já estamos aqui na tela do computador e como eu falei que eu utilizo aqui o Google Keep, o que é que eu fiz aqui na minha primeira etapa do planejamento aqui em Pernambuco? Eu já separei aqui os municípios que nós iríamos percorrer. Poxa, Rafael, mas como é que você faz essa prévia, tá bom? Então, fui para o mapa físico, como eu mostrei no vídeo passado, depois dá uma olhada no vídeo passado se você não viu. E aí, nós vamos, tanto eu como Vanessa, mais ou menos observando o mapa e anotando. Então a gente vai fazendo o que eu vou fazer aqui no Google Maps, tá bom? Então eu abro o Google Maps e eu vejo que a minha primeira etapa, eu falei sobre isso também no vídeo passado, porque eu saí de Olinda direto para Arco Verde, que eu vou mostrar aqui agora para você no mapa. Ó. A gente tá aqui, ó, Recife, Olinda, certo? Região metropolitana. E Arco Verde está aqui. Nós saímos e fizemos via 232 todo o trajeto sem parar em município algum. Ó. Pode ver que se eu aproximar de Recife até Arco Verde, nós temos vários municípios aqui, ó, Moreno, Vitória, Gravatá, Bezerros, Caruaru, porém não paramos em nenhum nessa primeira etapa. Nós respeitamos o nosso planejamento e seguimos até Arco Verde. Por quê? Porque a gente foi direto para começar a entrar no sertão pernambucano. O município de Buíque aqui, ele é o divisor entre o agreste e o sertão pernambucano. Então, nós como queríamos já realizar o sertão, que seria a parte mais distante da capital pernambucana, e isso eu também expliquei no vídeo passado e por que eu recomendo para quem já tem experiência pegar logo os mais distantes da região metropolitana. Então, a gente fez exatamente de Recife para Arco Verde. Então, para a gente ter mais ou menos essa distância, vamos lá, vamos botar aqui no mapa nosso primeiro ponto, vamos botar Olinda. Olinda e Recife são mais ou menos ali próximos, mas vamos botar aqui Olinda. E vamos colocar aqui Arco Verde. Então, você vai ter aqui, ó. Você vai ter 265 quilômetros, tá? 3 horas e 58, então vamos botar aqui 4 horas mais ou menos que você vai ter. Essa média que o Google dá aqui é muito aproximada do que mais ou menos você vai rodar com a sua scooter. Um cálculo que eu gosto sempre de fazer é que é mais ou menos 70 km por hora de média. Então, exemplo, se você sabe que vai ter que fazer 150 km, ali vai dar mais ou menos realmente 2 horas tranquilas. Você já contando com as paradas, claro. Não são paradas muito longas, são paradas onde você vai fazer a parada no posto, fazer o abastecimento, ir em um banheiro, hidratar e aí você segue. Então, mais ou menos é essa média. Então, isso daqui bate muito bem. Então, o que é que eu gosto de fazer? Já abrir um planejamento colocando a minha hora de saída, certo? Para ter noção de que horas mais ou menos você chegaria em Arco Verde. Então, eu vou lá no Google Keep, ok? Então, já sei aqui, ó, que Olinda, eu gosto de fazer isso, eu gosto de botar aqui. Então, vamos supor que eu vou sair 5 horas e 30 da manhã. Aqui é tranquilo você sair 5 e 30 da manhã, porque como aqui o sol, ele nasce por volta das 4h50, 5 horas, então você já sairia com luminosidade aí do dia, então é muito mais seguro do que você sair com ainda escuro. Então, beleza. Então, a gente sabe que 4 horas mais ou menos a gente vai estar em Arco Verde. Então, vamos chegar lá às 6, 7, 8, 9 da manhã, mais ou menos 9h30, nós chegaríamos em Arco Verde. O que é que eu gosto de fazer? Como você precisa entrar na cidade, procurar a prefeitura e depois ainda tirar foto, sair, então eu boto ali mais ou menos uns 30 minutos de acréscimo. Então vamos colocar aqui 10 horas, você estaria ali em Arco Verde. Eu ponho sempre para cima, por quê? Porque é melhor você ter folga do que você calcular exatamente no tempo
E se tiver qualquer problema, ou de repente você demorar para achar a prefeitura, e aí você tem um atraso em todo o seu planejamento, pode ser que você acabe rodando à noite. Então é assim que eu faço, dando sempre essa margem, tá? Beleza, então já vi aqui, ó, que Arco Verde chegaria às 10. E aí voltamos para o nosso mapa. E então fizemos aqui esse primeiro trecho até Arco Verde. Tiramos a foto na prefeitura. E você vê que de Arco Verde para Buíque já é bem próximo. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou aqui em cima, inverto, porque aí Arco Verde já vai estar em cima. E eu só digito aqui agora Buíque. Ok? Então, olha aqui. Buíque ele vai me dar aqui. Está a 27 quilômetros. Ok? E 33 minutos. Maravilha. Então você vê aqui, ó. E uma dica, tá? Quando você vê que a quilometragem, tipo 27 quilômetros para 33 minutos, estão muito próximas. Então, isso é um reflexo aqui em Pernambuco e diversos outros estados que eu já viajei, que a estrada está boa. Quando você tem mais ou menos o dobro da distância, o dobro do tempo, é porque normalmente aquela rodovia ou ela não é pavimentada ou ela está numa condição muito ruim. Então eu tenho mais ou menos também essa noção quando eu já coloco aqui no Maps, que ele dá um número muito semelhante, que é mais ou menos essa média também aí de 1 minuto para cada quilômetro, então você vai conseguir fazer. Outra coisa que eu gosto de fazer também é pegar o bonequinho e sempre arrastar aqui, ó, para ver mais ou menos como é que está essa rodovia. Então, então a gente já tem aqui a noção de como é o terreno que a gente vai percorrer, ó. A PE 270 é pavimentada. Aparentemente, você não tem uma pavimentação maravilhosa, mas tem uma pavimentação. Uma dica que eu dou também é você observar aqui embaixo da tela, não sei se você está vendo aqui próximo ao meu mouse aqui, ó, de quando foi a captura dessa imagem. Então veja, essa imagem foi de fevereiro de 2019, ó. Não sei se você está vendo aqui, embaixo tem a data de quando foi a foto dessa aqui, ó. Então de 2019 para cá pode ter mudado muito, mas a gente já tem certeza que pelo menos pavimentada essa rodovia é, porque pegamos algumas rodovias não pavimentadas aqui no nosso desafio. Beleza? Então é isso aqui que eu vou sempre mais ou menos observando nesse planejamento. Então, ó, maravilha. Então a gente já sabe que de Arco Verde para Buíque aqui vai ter 33 minutos. Então vamos voltar aqui no Google Keep. Sempre eu dou aquela margem, mas aí eu não dou meia hora, né? Porque é menos. Então, como a gente sairia 10, chegaria 10h30, eu coloco aqui 10 horas e 45 minutos para a gente ter essa margem de segurança. Então, ó, você vê que você já tem mais ou menos aqui um planejamento. E eu vou acompanhando isso no percorrer do nosso trajeto, se você foi ou não. Uma coisa também é que na hora que você tirou a sua foto, você já marca e ele já passa aqui para baixo, ó, então ele já fica marcadinho. Então, ó, passamos em Arco Verde, opa, marcamos Arco Verde. Então vamos agora de Buíque para Tupanatinga. Então voltamos aqui, certo? Só que eu vou desmarcar porque a gente ainda está no planejamento, não estamos ainda executando. Eu vou marcando quando a gente executa, tá? Maravilha, mesmo esquema, vamos aqui, ó, nesse íconezinho aqui, invertemos, botamos Buíque lá e botamos aqui para Tupanatinga, ele já vai aparecer aqui, ó. Maravilha. Opa, ele continua na PE 270 e mais ou menos, ó, você vê que bate aqui, ó, 26,5 com 26 minutos, então mais ou menos ali meia hora você vai estar. Então, ó, vamos sair aqui 10h45, chegaremos aqui 11h15, vamos botar aqui, como aí você provavelmente não vai ter nenhum problema, vamos já colocar aqui 11h15. E isso aqui é um feeling que você vai pegando no seu planejamento. Então, a primeira etapa pode ser um pouco mais complicada, mas as próximas você vai vendo que você vai evoluindo a cada etapa que você vai fazendo, tá? Então, maravilha. Você já colocou, viu que estava mais ou menos também continuando na mesma rodovia. Você sabe que não vai precisar ter absolutamente nenhum desvio. E o próximo município é Itaíba. Pô, Rafael, mas e esses outros aqui, ó? Não, você quando bota o mouse, você já vê aqui, ó, Tupanatinga, tá vendo? Isso é um distrito. Aqui já é Caboclo, já é um distrito de Itaíba. Então isso daqui você primeiro pegou o nome dos municípios. No mapa físico é bem destacado quando é um município, por isso que eu gosto de fazer esse planejamento prévio no mapa físico.
E aí eu venho para cá. Então, ó, maravilha. Então, mesmo esquema, invertemos aqui. Colocamos aqui como o próximo seria Itaíba, não é isso? Itaíba. Vamos olhar aqui novamente. Itaíba. Itaíba, Pernambuco. Olha aqui. Maravilha. Ele já marcou. 30 minutos, 25 quilômetros. Veja que já começou meio que distanciar. Olha, você vê um trecho amarelo aqui, ó. Provavelmente aqui pode ter algum problema na rodovia em relação à pavimentação. Provavelmente essa foto também é de 2019. Vamos ver se o carro atualizou ou não. É de 2018. Então, a PS 270 passa aqui, ó. Mas a foto ainda é mais antiga ainda. 2018 aqui, ó. Então, pode ser que ela esteja um pouco pior. Você já vê que tem alguns buracos aqui na rodovia. Então, provavelmente por conta, ó, aqui você vê também, ó. Então, provavelmente por conta disso, pode ser que você tenha um trecho maior aqui com uma velocidade mais reduzida. Mas ele deu aqui 30 minutos. Maravilha, vamos lá para o nosso planejamento no Keep. Então, 30 minutos nós estaríamos ali por volta de meio-dia. Não, 11h45, né? Isso então. Como tem esse problema ali do trecho que provavelmente você vai pegar uma estrada um pouco ruim, eu colocaria meio-dia estando em Itaíba. E aí, o que é que eu gosto de fazer aqui também? Por quê? E aí, outro lance que eu quero trocar uma ideia com você, você vai vendo de acordo com cada região. Quando você chega por volta de meio-dia, principalmente nessa região do sertão pernambucano, o calor é insuportável. Então, a gente já tinha mais ou menos esse planejamento. Quando a gente chegava por volta de meio-dia, a gente dava aquela parada maior, onde a gente normalmente iria abastecer a motocicleta, a gente tinha abastecido em Arco Verde, que a gente deu aquela esticada maior. E depois aí, nesse ponto, a gente tinha rodado pouco. Mas, como era meio-dia, fez uma parada maior, tomava ali líquido. De repente a gente poderia já parar para o almoço, porque em torno de meio-dia até as 14 horas é a pior hora para você rodar nessa região aqui do sertão. Mas isso vai variar de região para região. Por isso que eu digo que você vai conhecendo o seu estado e adaptando isso à sua realidade. Então vamos voltar aqui. Então, como eu digo, a gente vai passar aqui 1 hora. Vamos sair daqui, ó, de Itaíba em torno de 13 horas, tá bom? Então a gente fez aquela parada maior, então a gente já sabe que 13 horas seria a nossa saída. Então o que eu faço? Eu gosto sempre de botar aqui, ó, uma barra, 13 horas. E você vai conhecendo a sua própria nomenclatura. Você pode ir criando alguns códigos, você pode adicionar a quilometragem aqui do lado também. A informação é sua, é você que vai fazendo. O planejamento eu tô dando aqui uma base para você apenas daí criar, tá bom? Então vamos voltar aqui para o Maps. Então seria de Itaíba para Manari. Isso, para Manari. Itaíba, vamos botar aqui Manari. Então você tem aqui, ó, mesma coisa. E aqui você já vê que bem próximo aqui o número da quilometragem com o tempo. Então essa estrada provavelmente tá boa, mas você já viu que ao sair em Manari, você já vai sair da PE 270 e vai pegar a PE 300. Ó. Então é outra rodovia. Vamos ver qual foi a época da foto aqui do Google. Mesma coisa, 2018. Rodovia, aparentemente, a mesma coisa da PE 270. Você vê que não tem uma sinalização muito boa, mas acredito que você vai conseguir transitar aqui de boa, né? Como a gente transitou e foi maravilhoso essa passagem pelo sertão, tá? Então, vamos lá. Então, voltamos aqui para o Keep. Mesma coisa. Então, 13 mais aqueles 30 minutos com a folguinha. Vamos colocar aqui que a gente chegaria em Manari 13 horas e 45 minutos, tá bom? Isso já na prefeitura. Então, sempre dando essa folga. Normalmente a gente chegava antes, então isso é muito bom, porque a gente consegue fazer com mais calma. De repente tem algum ponto turístico na cidade que a gente nem conhecia, então a gente consegue passar, parar, tirar uma foto. Eu gosto sempre de falar que esse desafio é exatamente para você conhecer um pouco do seu estado. E você vai vendo que a cada município que você passa, você conhece um pouquinho e vê como ele é bem diferente. Então, beleza. Próximo aqui, Inajá.
Mesmo esquema, você faz isso daqui, de Manari para Inajá. Você pode estar dizendo, poxa, mas é meio trabalhoso. Não, mas isso aqui é o que eu digo. Isso aqui é um planejamento que você vai fazendo com a sua garupa. Pega uma sexta-feira, senta, abre aquela cervejinha, vão conversando, vão vendo aqui os trajetos, os caminhos. Vai olhando no Google cada nome de cidade, se tem alguma coisa legal, turística no seu estado para conhecer. Então você vai tendo isso aí como já uma prévia da sua viagem. Por isso que eu gosto de dizer, você já está viajando. Olha que aqui, ó, teve exatamente o quê? 31 quilômetros para 37. Então você já tem que ficar atento que aqui também você vai ter algum problema, provavelmente aqui. Pode ser que a rodovia não esteja muito boa, mas a foto ainda deve ser 2018 também. 2018 também. Mas ó, aqui em 18 você já viu que o pavimento não estava muito bom. Agora, lembrando, tá? Quando esse amarelo está aqui, não é porque foi de 2018 não, porque o Google ele se baseia exatamente nos carros que ficam trafegando por aqui, utilizando o mapa do Google. Então, quando alguém está viajando com o trajeto no Google, ele vai coletando exatamente esses dados. Então, que tempo aquele carro levou de um ponto a outro, e isso tudo fica nesse banco de dados para outros usuários irem tendo essas informações. Então, isso aqui é sempre atualizado em relação à rodovia. Por isso que ele já dá mais ou menos o cálculo e ele bate muito, muito próximo. Lembrando, tá? No GPS pode ser que tenha a moto. Então, não marca a moto, bota no carro, tá? Deixa carro, porque às vezes a moto ele dá um certo erro, então o carro você não vai estar errado, aí faça o seu planejamento em cima do carro que não tem problema nenhum. Maravilha, então adicionamos aqui mais 37 minutos, então vamos voltar aqui. Vamos botar aqui aqueles 15 de sobra, então vamos botar aqui que 14h30 nós estaríamos em Inajá. Então, ok, 14h30 em Inajá. E aí vamos para Tacaratu. Então vamos lá para Tacaratu. Então clicou aqui, então vamos para Tacaratu. Maravilha. Veja que já é um trajeto bem maior. 50 quilômetros em 1h06. Então a rodovia deve estar mais ou menos a mesma situação. E você já sai também e vai para PE 375. Então vamos ver lá, PE 375. Mesmo tipo de rodovia. Mesma época de 2018, o último mapeamento. Mas aparentemente nessa época a estrada ainda estava melhor do que as outras que a gente estava rodando, tá? Então, ótimo, maravilha. Então, como ele deu aqui 1h06, vamos aqui para o nosso Keep. Então, vamos colocar aqui. Então, seria, né? 15 horas e 30 minutos. Com o acréscimo, vamos botar 15 horas e 45 minutos. Para que você tenha sobra de entrar na cidade, tirar foto da prefeitura. Então eu vou dar mais uma dica também sobre planejamento. E aqui, ó, 23 km, 30 minutos. A estrada deve estar com mais ou menos o mesmo tipo de pavimentação, tá bom? Então aqui você vai olhar aqui, ó. Botar o bonequinho aqui, porque a 375 a gente já tinha visto, mas depois a gente vai pegar a 110. E olha como uma BR você já tem uma outra pavimentação. E essa foto, ó, já foi de 2022. Então, quando você deixar a rodovia estadual e pegar as rodovias federais, você tem uma pavimentação muito melhor. Isso a gente pôde constatar em loco, tá? E a foto já de 2022, então provavelmente a rodovia vai estar assim. Isso aqui é praticamente um tapete, meu camarada, para você rodar. Então, maravilha. Vamos colocar mais 30 minutos no nosso planejamento. Então, você chegaria aqui por volta de 16h15, então vamos botar 16h30 minutos. Você estaria em Petrolândia. E aí você me diz, poxa, Rafael, mas 16h30 poderia rodar um pouco mais, né? Então, e aí qual é o lance que eu gosto sempre de falar, tá? Claro que vai depender de cada um, quanto você quer rodar e tal. Porém, Petrolândia, e a gente vem aqui para o mapa, ela é uma cidade maior. Então veja, primeiro que é uma cidade também planejada, ó, veja como é a cidade aqui, é toda planejada, porque Petrolândia, ela foi uma cidade construída, ela era nessa margem do rio aqui, ó,
Tá vendo onde tem a foto aqui? Aqui tem uma igreja submersa e a cidade, ela foi represada para a construção de uma barragem hidrelétrica Luiz Gonzaga. Então veja, em Petrolândia, como tem aqui, essa barragem foi inundada e a cidade precisou ser deslocada e virou uma cidade planejada. E você tem hotéis nessa região. Se a gente seguisse, aí a gente já sobe o segundo dia para cá, seria Jatobá. E aí a gente vem novamente para o mapa. Ó. Se a gente fosse seguir, o próximo seria Jatobá. Então vamos ver onde seria Jatobá aqui para que você possa ver, tá? Petrolândia. Então isso aqui também tem uma situação legal que eu quero compartilhar com vocês. Nós saímos aqui de Itaíba, viemos pela rodovia PE 300, ó, acompanhando meu mouse aqui, ó. Depois nós fomos para Inajá, ok? Depois descemos até chegar em Petrolândia. Jatobá, ela fica descendo. Aí você pode dizer, pô, Rafael, mas você não poderia vir marcar Jatobá? Porque Jatobá é uma cidade bem pequenininha, ó. Olha o tamanho de Jatobá. Veja aqui que... Deixa eu colocar no satélite. Deixa eu colocar esse satélite aqui, pronto. Uma cidade pequena. Como é uma cidade muito pequena, provavelmente a gente não ia conseguir hotel aqui. E também, pelo horário, 4h30 mais ou menos aqui, a gente já precisava, sim, procurar hotel. Porque o que eu gosto de falar, a gente não tem como reservar o hotel antes. Por quê? Porque a gente não sabe que horas, se a gente vai ou não chegar aqui nessa região. Então o ideal é que a gente chegue na região, vá procurar o hotel, e aí é que a gente vai já fechar o hotel, conhecer o hotel, ver se vale a pena ou não. E aí depois sim é que a gente vai poder fazer o planejamento para o segundo dia. Então, isso daqui quando dá por volta aqui de 4h30, já é hora de você procurar o hotel. Por isso que eu falei no primeiro vídeo sobre planejamento, você pegando uma cidade base, se tiver essa condição, é legal, porque você consegue rodar aqui por volta até de umas 18 horas tranquilamente, tá? Então, basicamente é isso. Aqui foi legal, a gente ficou num hotel muito próximo aqui, ó. A gente ficou... Aqui tem o posto Papai Noel. Engraçado que o nome aqui, ó, posto Papai Noel. E aqui tem o Hotel Papai Noel. Mas a gente ficou no hotel de frente, porque esse Papai Noel é bem bonitinho, ó. É aqui em cima do posto, ó. Aqui, ó, Pousada Papai Noel. E fica aqui, mas tava bem novinho o hotel quando a gente foi, ó. Essa foto de 2019, mas eu acho que ele foi até reformado, porque tava bem novinho quando a gente foi. E ficamos em um hotel bem próximo, porque essa aqui tava lotada. E ficamos num hotel também bem próximo. E no final do dia, ainda chegamos e fomos até a orla aqui, ó, do Rio São Francisco. Aqui, essa parte aqui, ó, onde você tem alguns barzinhos. Estava bem legal, a gente pôde tomar uma cervejinha, que é o que eu digo. No final do dia, tomar aquela cervejinha, comemorar a etapa. Pronto, ficamos exatamente nesse barzinho aqui, ó. Nesse barzinho aqui. Ficamos numa mesinha aqui, ó, olhando para o Rio São Francisco. Então veja que você tem como aproveitar também essa parte turística. E olha como a cidade é bem pequenininha, mas muito bem organizada, muito bem planejada. E o nosso planejamento fica sendo feito dessa forma. Então nós saímos aqui da região metropolitana e pernoitamos em Petrolândia. Se você fosse fazer direto, vamos lá, Recife, Petrolândia, você vai ter aí aproximadamente 412 quilômetros. Só que como a gente entra no município, sai, volta, e você vê que a gente fez mais ou menos o mesmo trajeto que faria direto. Passou de Arco Verde, entraria aqui sentido Buíque, iria descendo e você fez mais ou menos o mesmo trajeto que você faria até Petrolândia e daria 412 quilômetros. Então é uma quilometragem boa para você rodar durante um dia aí. E como você entra e sai dos municípios, você acaba perdendo esse tempo e você não tem nem como você contabilizar esse tempo total aqui, ó, de 6 horas e 49, não, por esse trajeto, né, que seria 6 horas e 10. Mas se você for para o Keep e sair somando, com certeza vai ser mais tempo, porque a gente dá essa distância aí, como eu falei, né? Dá sempre
esse extra no tempo, porque é preciso. Quem faz um desafio como esse vai ver que isso é preciso. E é por isso que eu digo, utilizar essas dicas vai fazer com que você erre menos no seu desafio. Então é legal de a gente poder estar passando esse conteúdo, porque foi o que a gente vivenciou no nosso dia a dia no desafio. Então é muito bom poder estar aqui trocando essa ideia. E aí eu já lembro, galera, aproveita, compartilha esse vídeo para outras pessoas que podem de repente querer fazer um desafio como esse, com qualquer moto. Isso daqui você vai adaptar ao seu estado, à sua região, à sua disponibilidade de tempo e com certeza vai ser algo que vai agregar muito aí na sua vida e na vida da sua garupa, porque fazer um desafio como esse é algo que faz que o casal una bastante. E utiliza aquelas dicas, se for fazer em grupo, como eu falei, dá uma olhada aí nas agendas e vai conhecendo aí parceiros para fazer um desafio com esse, também pode ser legal. Mas acorda aí as agendas, porque para não dar aí um estresse no futuro, beleza? Então esse foi o vídeo que eu mostro na prática aqui como é que eu faço a execução desse planejamento no Google Maps. Só que, como eu falei, isso daqui é apenas uma base para que você possa fazer o seu planejamento. Daí você pode pegar cada cidade dessa que eu passei, abrir ali um bloco de notas, ir anotando detalhes, observar se a cidade tem posto de combustível. Apesar que posto, toda pequena cidadezinha dessa sempre tem um posto, porque precisa atender a população local. E uma coisa que é uma dica legal que me perguntaram, poxa, Rafael, você não tinha medo do combustível, não? Não, por quê? Uma coisa que é importante você observar é que nesses pequenos municípios, normalmente ele é atendido por apenas um posto de combustível, no máximo 2. Então, se você vender gasolina adulterada naquele posto, todo mundo da cidade vai saber qual foi o posto e quem vendeu a gasolina adulterada. Então, esse tipo de gasolina adulterada normalmente você tem em grandes metrópoles, porque o pessoal não lembra nem onde abasteceu, não tem como comprovar, é mais difícil. Mas em um município pequeno, que o único posto da cidade abastece toda a cidade, se ele adulterar o combustível, então toda a cidade vai direto pressionar o dono do posto, porque são cidades pequenas e praticamente todo mundo se conhece. Então não tive nenhum problema em relação a combustível, mesmo nos municípios menores e mais distantes da capital, tudo sempre foi maravilhoso em relação a isso. Então foi uma dica também que a gente foi vendo que a gente não precisava se preocupar com esse tipo de coisa. E também com hospedagem, mas aí eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu vou focar mais na hospedagem e falar também como é que a gente fazia para procurar a prefeitura e como é que a gente fazia para tirar a foto da prefeitura, que equipamentos eu utilizava, mostrar um pouco também sobre bagagem, falar sobre que bagagem a gente levava. Então tudo isso, no próximo sábado a gente troca uma ideia, voltando aqui com essa série do Valente Fazedor de Chuva, tá bom? Então, como eu digo, se você ainda não viu algum dos episódios, dá uma olhada lá, porque foi muito legal essa aventura. E compartilha e dá um like para que a gente possa levar mais gente para a estrada em segurança. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!